Olá, queridos irmãos, muito boa noite, graça e paz a todos vocês. Estamos aqui juntos mais uma vez para celebrarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O final do ano se aproxima, ainda restam poucas horas para adentrarmos juntos em 2021. Com toda certeza, 2020 foi um ano de muitos desafios. Uma situação pela qual nós não esperávamos, acometeu não só o nosso país, como o mundo inteiro. E com toda certeza, agora, no final do ano, nós podemos repetir com convicção, podemos repetir com esperança e com fé, que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres. Eu gostaria de convidar você nesta noite, junto com sua família, com seus amigos. Eu não sei aonde você está agora assistindo e participando conosco deste culto, mas uma coisa eu sei, estamos conectados pela ação do Espírito Santo para nesta noite celebrarmos mais uma vez o nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu quero convidar você a orar comigo, agradecendo a Deus por esse ano que chega ao fim, por esse ano que se aproxima. Daqui a poucas horas estaremos já em 2021 e eu gostaria muito que você e sua casa se colocassem junto comigo em oração nesse instante. E depois louvaremos ao Senhor. Uma noite muito especial, ouviremos testemunhos, louvaremos ao Senhor e teremos uma palavra para o seu coração de esperança. Vamos orar então? Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo dom da vida e pela oportunidade que nós temos de santificar o teu nome e de pedir ao Senhor que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. O Senhor tem nos dado e nos sustentado todos os dias da nossa vida, porque se assim não fosse, nós não poderíamos fazer o que fazemos. Sem ti, nada somos. Então nós queremos te agradecer pela oportunidade de prestar ao Senhor esse culto e fazê-lo em espírito e também em verdade. Temos passado por lutas, por aflições. Esse ano foi um ano atípico, um ano em que a tua igreja precisou celebrar o Senhor de uma forma talvez mais particular, mais individualizada. Poucas expressões coletivas, mas o teu povo não deixou, ó Deus, de se alegrar na tua presença, de servir e de repartir amor. Então eu quero te louvar, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado por esse ano de 2020 que chega ao final. Obrigado por cada família, por cada membro dessa igreja, dessa comunidade, que através da fidelidade, do amor, repartiu a Deus a tua palavra com os seus amigos, com aqueles que são da sua casa. Eu te agradeço porque somos na tua presença renovados. Te agradeço por 2021. Te agradeço por esse ano que se aproxima. E tenho certeza, ó Deus, que ele será tão extraordinário quanto foi os dias, os momentos de 2020. Nós queremos continuar mantendo o nosso olhar, a nossa atenção, a tua doce voz. Continue, ó Deus, com a tua boa mão sobre as nossas vidas. E com certeza, oramos na comunhão do Espírito. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor, então, oramos assim, entregando todas as partes deste nosso último culto de 2020. A Ti, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoe meus irmãos, meus amigos, aqueles que estão enfermos com a Tua mão de cura. Restauração acontecendo, milagres, para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos. Feliz ano novo para você. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos louvar, bendizer o nome do Senhor. Ouvimos testemunhos. Será uma noite muito
muito especial. Reserve esse tempo, você e sua casa. Com toda certeza, serão abençoados. Boa noite. Muito bem, queridos irmãos. Como eu disse na introdução do culto, na abertura do nosso culto esta noite, ouviremos alguns testemunhos. E com toda certeza, estas histórias irão inspirar você. Olá, eu sou Thaís, uma profissional da enfermagem. Eu assisto pacientes oncológicos e este ano de 2020, por conta da pandemia, nós tivemos uma assistência atípica do nosso normal, onde a gente ficou proibido de mostrar o nosso sorriso quando a gente chega no quarto e dá bom dia ao paciente, onde nós nos escondemos por trás das máscaras de vários uniformes e onde a nossa mão não pôde tocar o paciente. E eu percebi o quanto isso fez diferença na melhora ou não do paciente. E uma história durante este ano que me deixou muito marcada, em especial, porque foram muitas, em especial de uma idosa, de uma senhora com mais de 70 anos. Ela, durante todo o seu período de internação, que não foi curto, foi longo, ela chamava pela filha. Mas também, como o novo protocolo do Covid-19, os pacientes ficaram proibidos de receber visitas ou de ter os seus familiares como acompanhantes. Então, os idosos foram os pacientes que mais sofreram neste quesito, porque estão acostumados a ter por perto um filho, uma filha, um amigo, e isso fez grande, mas grande diferença na vida deles. E onde a gente, nós da enfermagem, tentamos suprir essa necessidade.
E essa senhora, ela chamava pela filha durante todo o tempo, dia e noite. Quando eu chegava de manhã, a notícia que nós tínhamos na troca de plantão é que ela não tinha conseguido dormir, chamando pela filha. Então, numa dessas manhãs eu entrei no quarto para cuidar dela, né, fazer o banho, os cuidados de higiene, medicar, e ela chamava, ela pedia pela filha. Então, num momento em que eu me debrucei sobre ela, ela me agarrou, ela me abraçou, né? Ela puxou pelo meu pescoço e me abraçou. E ela dizia: filha, filha, que saudade de você. E eu me permiti ser abraçada e retribuí o abraço. Eu fui assim chamada a atenção no mesmo momento por uma colega, porque nós não podíamos ter essa aproximação, exatamente pelo risco de contaminação, de contágio da doença, mas naquele momento a prioridade era outra, né? Não era ter medo do que pudesse acontecer. Então eu abracei, eu retribuí aquele abraço, eu trouxe ela para bem perto do meu peito, para que ela sentisse mesmo o calor humano. Eu afaguei os cabelos dela, eu acariciei o rosto dela e eu levei ela com descanso de volta ao travesseiro, porque eu percebi que com aquele abraço ela foi se acalmando. E ela descansou, ela ficou ali quieta descansando, ela precisava sentir aquele refrigério. Depois eu segurei nas mãos dela, tive a oportunidade de orar por ela e deixar ela lá limpinha, alimentada e descansando. E ao chegar no outro dia, a notícia é que ela tinha dormido toda a noite, é que ela tinha descansado, em nenhum momento ela tinha chamado pela filha, mas que no início da manhã ela tinha chegado a óbito, ela havia falecido. E apesar de ser assim um final triste, eu entendo como que muito um presente, eu me sinto agraciada por poder experimentar o quanto a gente pode ofertar ao outro de descanso, de paz e que não custa muito. É só a vontade de abraçar, é só a disposição de trazer para perto e de querer, de desejar trazer alívio à dor do outro. É por isso que eu encerro o ano de 2020 dizendo que gente precisa de gente. Nós precisamos uns dos outros. É isso. Todo mundo concorda que 2020 foi um dos piores anos das últimas décadas, né? Infelizmente perdemos muitos irmãos, muitos familiares, muitas pessoas queridas. Teve aí a reclusão, né? A renda das pessoas, a crise econômica. Foi um ano realmente muito difícil. Mas foi um ano que ressignificou a minha fé, em que eu pude testar na prática, na pele, aquele versículo que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e que elas são a causa de não sermos consumidos, né? E foi um ano que Deus me mostrou ainda mais o quanto Ele é bom, em que eu fui fortalecido pelos meus irmãos queridos da PIB, pelos meus pastores, por toda essa família maravilhosa que tem contribuído muito para a minha vida. Foi um ano que Deus nos mostrou que realmente sem Ele nós nada podemos fazer. Que Deus abençoe sua vida e que 2021 seja um ano de muitas bênçãos e vitórias para a honra e glória do Senhor. Um abraço. Olá pessoal, estamos passando aqui para desejar um ótimo 2021, que esse ano novo continue sendo repleto de bênçãos em nossas vidas e que a misericórdia do Senhor sempre esteja conosco. Feliz ano novo a todos! Feliz ano novo! Olá, família PIBC! Com Deus no coração, é impossível não ter um ano maravilhoso. Muitas bênçãos a você e seus familiares. Feliz Ano Novo! Amada Igreja Batista de Cumbica, as nossas felicitações aí para esse novo ano que logo estará iniciando aí. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor esteja sobre cada um de vocês, o qual amamos muito. Um beijão grandão para todos. Tamo juntos, seus lindos, perfeito, um fortalecendo o outro. Beijão. Olá, queridos irmãos, graça e paz. Nós do Ministério PIB Kids em Cumbica estamos aqui para desejar a todos um feliz ano novo, não é verdade, Vê? É verdade, eu tenho algo para compartilhar com vocês. Está lá em Efésios 3:20 e diz:
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A todos vocês, um feliz Ano Novo! Tchau, tchau! Olá, queridos irmãos, graça e paz. Estamos aqui no nosso cantinho, na nossa casa, passando para dizer a vocês que, por mais que esse ano tenha sido um ano atípico, difícil para muita gente, para membros da nossa igreja, foi também um ano de muitas oportunidades, de poder servir a Jesus com vocês e através de vocês. Então, fica aqui a nossa palavra de gratidão e de felicitação. E que venha 2021 na certeza de que Deus continua sendo a nossa força, o nosso socorro muito presente na hora das angústias. Feliz Ano Novo para você, é o meu desejo da minha família, a toda a família PIBC. Forte abraço, um beijo para vocês. Amém. Muito obrigada, irmãos, pelo carinho com a família pastoral. Muito obrigada pelas orações, por todo o apoio que vocês nos deram. E especialmente as mulheres, muito obrigada por caminharmos juntas, por crescermos na graça, no conhecimento e que possamos continuar assim, né? Meditando sempre na palavra e tendo isso como nossa referência. Deus abençoe vocês, um forte abraço, amamos vocês. Amém. Feliz Ano Novo para vocês, Aê. Tá bom? Beijo! Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem,
Meus irmãos, nosso Deus é incrível, não é? Com toda certeza, essas histórias são histórias de vida. O nosso Deus é o Deus de vida nova, de oportunidades. Graças a Deus por isso, de podermos louvar o nome dEle e de sermos inspirados por esses lindos testemunhos. Eu gostaria agora de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 5. Eu quero nesta noite, nesta última noite de 2020, compartilhar com vocês um tema: o novo em meio ao caos. Apocalipse capítulo 5 é um capítulo muito especial, que eu acredito ser o capítulo que amarra todo o livro de Apocalipse, porque é o capítulo que falará sobre a abertura de um livro que está escrito por dentro e também por fora. O tema da mensagem desta noite, desejando a todos vocês um feliz ano novo, é este: o novo em meio ao caos. Apocalipse capítulo 5 começa assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles entoavam um cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi de toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Oremos mais uma vez.
diante desse texto que é incrível, e não poderíamos terminar o ano de 2020 de uma outra forma, senão grato, um coração festivo diante daquele que é digno e contemplado por anjos, celebrado por toda a eternidade como Cordeiro de Deus, que foi morto e viveu, ressuscitando dentre os mortos e recebendo toda a glória, majestade, louvor e sabedoria. Esse é o nosso Senhor. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que merece a minha e a sua atenção todos os dias da nossa vida. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, que nos coloca diante de uma grande glória e de uma grande majestade que cerca a pessoa de Jesus. Nós estamos orando diante de uma palavra que revela para nós que as nossas orações são acolhidas por estas testemunhas, por esses anciãos que vivem na tua presença e que apresentam as nossas orações ao Senhor. Obrigado porque somos ouvidos. Obrigado porque o Senhor se mostra interessado em cada sussurro, em cada palavra de gratidão, em cada pedido de intercessão, em cada lamento, em cada choro. Obrigado porque o Senhor é o nosso socorro presente na hora da angústia. Louvado seja o teu nome, que a tua palavra fale ao nosso coração e que o teu Espírito Santo possa ser ele mesmo o ministrador da tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Apocalipse, ele assusta muita gente por conta da sua linguagem particular, o seu jeito próprio de ser escrito. E com toda certeza, aqueles que têm medo do Apocalipse, têm medo do Apocalipse por não conhecer a mensagem desse livro que ora está protegido pelos selos, mas que daqui a alguns instantes, cada um desses selos serão rompidos e o livro será aberto para que a mensagem desse livro possa ser anunciada aos quatro cantos da terra. O livro de Apocalipse não é um livro para que você tenha medo dele, mas para que você seja consolado por ele. O livro de Apocalipse não é um livro de ficção, muito menos um livro de fantasia. O livro de Apocalipse é uma profecia. Como profecia, há características que envolvem esse elemento profético. E quais seriam as características da profecia? Primeiro, nenhuma profecia ela é de invenção humana. A profecia, como revelação do coração de Deus, ela tem uma marca, uma patente que vem direto do coração de Deus ao coração do homem. É por isso que um falso profeta é identificado em sua falsa profecia, porque o falso não tem esta identidade e esta marca do Senhor. Ela é meramente humana. É o homem que diz o que Deus nunca disse e nunca autorizou dizer. A profecia,
como não é invenção humana, você vê na boca dos profetas que profetizam uma linguagem própria. E a linguagem própria da profecia é sempre esta: assim diz o Senhor. Mas não é qualquer Senhor, é o Senhor dos exércitos. O livro de Apocalipse é um livro de profecia e não de ficção e nem de fantasia. Uma outra característica é que não só tem uma linguagem própria, como toda profecia, ela, num primeiro momento, denuncia o tempo presente. Ela tem uma declaração da parte de Deus contra o momento em que se vive. E por isso a profecia chega na hora certa, no momento certo, para inclusive alertar os ouvintes da profecia da necessidade do arrependimento. Uma outra característica da linguagem profética é esse apelo da parte de Deus, chamando seu povo, chamando todas as pessoas ao arrependimento. Arrependimento é essa capacidade que Deus coloca no coração humano para responder ao seu apelo. Uma outra característica da linguagem de profecia é que na linguagem da profecia existe um juízo que é determinado. Talvez aqui esteja a principal razão do porquê muitas pessoas temem a linguagem do Apocalipse. E nesse sentido, devem temer mesmo. Porque a linguagem da profecia é uma linguagem também de juízo. Assim como também é uma linguagem de consolo. Aqueles que não conhecem a linguagem de consolo e muito menos temem ao Senhor, aquele que é justo, justo juiz, deve temer. Porque a linguagem desta profecia, ela é verdadeira e com toda certeza ela se cumprirá. Uma outra característica da profecia é que ela traz uma promessa de salvação. Não é só uma linguagem de juízo. O derramar das taças, por exemplo, depois do toque das 7 trombetas, mostra o quanto a ira de Deus está sendo derramada sobre a terra. É verdade que o juízo é estabelecido, mas Deus não deixa também de convidar as pessoas ao arrependimento e prometer a elas salvação. Uma outra característica da linguagem de profecia é que nesta linguagem de profecia você encontra a proposta de Deus em recriar todas as coisas. Portanto, nós estamos diante de um texto que não é invenção humana, não é fantasia, não é ficção, muito menos invenção do coração do homem, pelo contrário, é a revelação de Deus ao coração do homem, para que essa revelação de Deus ao coração do homem seja inspirada e cuidada, protegida pelo Espírito do Senhor, para que se torne letra escrita e perpetue a vontade do Senhor, revelada agora ao coração dos homens para todas as gerações. Esse livro em particular tem um alvo muito específico. João, o último discípulo ainda vivo daqueles 12 discípulos que o Senhor chamou. E para que João pudesse pegar este livro, esta profecia agora revelada, chamada de Apocalipse, e pudesse endereçar às igrejas da Ásia. 7 igrejas ouvirão a respeito daquilo que Jesus está mostrando na ilha de Pátimos para o seu discípulo amado, a respeito das últimas coisas. João está preso na ilha de Pátimos por uma razão
que eu e você, com toda certeza, acharemos absurda, porque isso seria motivo para prender um ancião. O capítulo 1, versículo de número 9, é a declaração do porquê João está preso na ilha de Patmos. E diz o texto que é por causa da palavra de Deus e do testemunho que ele dava a respeito de Jesus. A ilha de Patmos é uma prisão romana para onde eram destinados todos os inimigos do império. O império tem como César, como líder, como imperador, um homem chamado Flávio Tito Domiciano, que governa e reina sobre Roma do ano 81 ao ano 96. E é exatamente nesse período, provavelmente do ano 94 ao ano 96, que o Apocalipse é escrito e endereçado às 7 igrejas da Ásia. O que João faz naquela ilha prisão? Bom, ele é resultado de uma perseguição do império contra os cristãos. Um pouco antes, por volta do ano 64, Paulo foi decapitado pelo imperador Nero. Pedro foi crucificado. Todos os demais apóstolos estavam mortos. Alguns ao fio da espada, outros queimados vivos. O Império Romano desencadeia uma perseguição feroz contra a igreja. A igreja primitiva, e esse retrato do Novo Testamento dos seus primeiros anos, nos mostra que a igreja nunca teve vida fácil. Sempre tendo oposição contra ela, sempre tendo que lidar com adversidades internas a respeito da necessidade da maturidade entre os irmãos, aqueles que ora são fracos e que precisam ser fortalecidos, aqueles que ora são espirituais e cometem pecados, caem e precisam ser corrigidos, disciplinados, exortados. A relação de uns aos outros acontece como um grande mandamento para que a igreja seja edificada no vínculo da paz e no amor, onde cada parte bem ajustada cumpre o seu papel. A igreja nunca teve e ela nunca terá vida fácil. Seja por conta das aflições que o mundo lhe provoca, seja pelos desafios internos no que diz respeito ao crescimento e à edificação. Mas a igreja, ela é mais do que vencedora, porque ela pertence ao Senhor Jesus. Nós temos o privilégio de poder servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O nome Apocalipse significa revelação, e revelação de Jesus Cristo. O capítulo número 1 desse livro descreve exatamente as características de Jesus, para não deixar dúvidas para João, que quem está falando é aquele que tem uma série de atributos de majestade e glória. Seus cabelos são brancos, seus olhos são como chamas de fogo, seu cinturão é dourado, seus pés são de bronze. Essa linguagem do Apocalipse descrevendo, portanto, Jesus, aquele que é o Cordeiro e que tem uma face como de leão, aquele que conhece todas as coisas, que tem uma palavra afiada que sai da sua boca, aquele que é o primogênito, que morreu primeiro do que todos, assim como ressuscitou primeiro do que todos. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que abre os 7 selos do livro, escrito por dentro e por fora. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Jesus é o noivo, aquele que irá decretar o fim de todas as coisas, como ele mesmo disse na cruz, está consumado. E agora é uma questão de tempo para que tudo aquilo que está colocado debaixo dos seus pés seja de fato subjulgado, por conta de que ele saiu para vencer e venceu. Ele é o fiel, ele é a testemunha,
Ele é o espírito da profecia. Jesus é absolutamente tudo. Tudo o que a igreja precisa para existir, para subsistir. Nesse tempo, João está preso, e é nesse sentido que a revelação é uma revelação de consolação. É a visitação do Senhor Jesus na ilha de Patmos, colocando a mão sobre o ombro de João, para dizer ao João: não chores. O Apocalipse é uma grande visão. Imagine você dentro de uma prisão que muito mais se aproxima de uma cova, de um buraco, sem iluminação, sem muita ventilação. Um ancião com seus mais de 90 anos, numa condição insalubre. O último dos discípulos ainda vivo. E Jesus aparece naquela cela, dissipando todas as trevas, desvendando o céu, para que João possa ver, não só ver Jesus, como também ter diante dos seus olhos, descortinada, toda a história, para que ele consiga compreender o final, o desfecho desta glória de Jesus. Ele coloca a mão no ombro de João e diz: não chores. O livro de Apocalipse está longe de ser um livro de terror. O livro de Apocalipse é um livro de consolo, de esperança, de ânimo em meio ao caos, em meio à adversidade. É um livro que retrata uma visão, um consolo que vem do céu. Foi Jesus quem disse para os seus discípulos, numa ocasião no seu ministério: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. É exatamente isso que Jesus faz naquela cela em que João está preso. Uma visita para que ele tenha uma visão celestial. O desfecho da história, terminando no mesmo lugar que a história um dia começou, no jardim de Deus, contemplando o trono do Cordeiro, vendo que debaixo do seu trono correm rios de água viva, e que há uma praça, onde no meio dessa praça há uma árvore, a árvore da vida, em que as folhagens e o fruto servem para a cura das nações. É assim que o livro de Apocalipse termina. Mas essa mensagem de graça, essa mensagem de juízo àqueles que insistem em viverem na rebelião contra o Cordeiro, é a mensagem que está escrita no livro e que, portanto, João chora por não ter acesso a esta mensagem. Até que ele é consolado por um ancião, por um anjo da parte de Deus, dizendo que existe alguém capaz de abrir os selos que protegem aquele livro. E uma vez que esse livro é aberto, você escuta o toque das trombetas. E essa linguagem, ela é importante porque as trombetas anunciam a mensagem. Ao mesmo tempo que as trombetas tocam, ao toque de cada trombeta, derrama-se uma taça da ira de Deus sobre a terra. Mas o que está escrito neste livro? Qual é a mensagem por dentro e por fora desse livro que está protegido com os selos? Para que João tivesse acesso a essa mensagem, que é o todo da revelação, os selos precisam ser abertos. E quando, meus irmãos, nós temos a abertura dos 7 selos, fica claro para todos nós que
os selos acabam representando uma realidade do mundo em que nós vivemos. Observe a partir do capítulo de número 6 de Apocalipse. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a abertura de cada um destes selos, para que você monte uma cena e você perceba que os selos representam um retrato muito claro para onde esse livro será anunciado. O primeiro selo, aberto, revela que há um cavaleiro montado num cavalo branco. Ele está coroado, ele está disposto a sair para vencer e venceu. É importante que você pegue a abertura desse primeiro selo e continue observando a descrição desse cavaleiro do cavalo branco. O capítulo de número 19, por exemplo, o versículo de número 11 diz o seguinte: que João está vendo o céu aberto e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, que se chama Fiel e Verdadeiro. E ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos são olhos como chamas de fogo, e na sua cabeça existem muitos diamantes. E ele tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. E você então lembra-se muito bem da descrição do capítulo 1 a respeito de Jesus, aquele que fala com João. Portanto, eu não tenho dúvidas, e você também não precisa ter dúvidas, de que o cavaleiro do cavalo branco é Jesus, o Cordeiro, aquele que saiu para vencer e venceu. Você lembra o que Jesus disse para os seus discípulos? No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando chegamos à abertura do segundo selo, nós temos um outro cavaleiro montado sobre um cavalo, que agora tem uma cor vermelha, e ele tira a paz da terra, ele traz a espada, para que os homens possam ferir uns aos outros, e ele traz, portanto, sobre a terra a morte. Nós podemos perceber que com a abertura do segundo selo, para que onde o livro, depois de aberto, será anunciado, é essa retratação de um mundo marcado pela guerra. Um mundo clama por paz, ao mesmo tempo que ele faz guerra. Quando você olha o cavaleiro montado agora sobre um cavalo preto, e aí abre-se o terceiro livro, você percebe que ele tem na mão uma balança, e de um lado da balança ele pesa dinheiro, e do outro lado ele pesa alimento. A ideia de quem tem dinheiro come, quem não tem morre de fome. Se a guerra já não fosse algo terrível sobre a terra, uma realidade, a fome então, ela acaba de dizimar aqueles que sobrevivem por causa da guerra. Eu me lembro de um testemunho contado pela missionária Analzira do Nascimento. Uma época em que ela servia como enfermeira, missionária dos batistas na Angola. E acontece que há uma guerra instalada, bombas sobrevoam a igreja, as explosões. Vem a notícia para que ela saia de Angola o mais rápido possível, e ela não sai. A notícia que chega ao Brasil é de que ela está morta, ou provavelmente esteja morta, porque não se tem mais notícias dela por um bom tempo. E ela retrata no seu testemunho aqueles dias ferozes diante da guerra e da fome, onde milhares de pessoas foram dizimadas. Quando você observa, por exemplo, a abertura do quarto selo, a partir do versículo de número 7, você tem um outro cavaleiro montado sobre um cavalo que agora tem a cor amarela. E diz o texto bíblico que ele traz sobre a terra o inferno. Se não bastasse
a mortandade pela guerra, pela fome, agora ele também traz sobre a terra a pestilência. A nossa geração viveu nesse último ano de 2020 uma peste que se espalhou pelo mundo inteiro de uma forma muito veloz, dizimando milhares de pessoas pelo mundo, assim como aqui no Brasil também. Essa realidade viral do Covid-19 não é a primeira e me parece que não será a última peste espalhada pela face da terra. Outras epidemias e pandemias existiram também no mundo. É claro que o mundo era menor e menos globalizado. Agora a situação é pior, porque o mundo é maior e o mundo está conectado em diferentes redes. As pessoas viajam, fazem conexões entre países, lugares diferentes. A probabilidade de muitas pessoas serem contaminadas é muito grande. E nós vivenciamos esse ano essa adversidade e esta realidade da pestilência. Mas quando abrimos o 5º selo, a partir do versículo de número 9, encontramos encontramos agora aqueles que estão mortos por causa da palavra de Deus, clamando na presença do Senhor. A realidade da perseguição religiosa. Meus irmãos, me diga, por favor, se o Apocalipse começará, ou se o Apocalipse já é uma realidade nos nossos dias. Se este é ou não é o retrato do mundo em que nós vivemos, marcado por guerras, por fome, por pestes, por perseguições religiosas. Vimos, inclusive, esse ano, templos que foram incendiados, símbolos religiosos que foram ridicularizados. Há uma festa no Brasil, chamada Carnaval, em que nós vimos as notícias do quanto a imagem religiosa dos símbolos cristãos foram debochados. Na França, igrejas invadidas, pessoas mortas por causa da palavra. Quando chegamos na abertura do 6º selo, a partir do verso de número 12, a terra ela é marcada por grandes terremotos. O céu fica totalmente escuro. As estrelas começam a cair. O cosmos é abalado. Tufões, furacões. E se você prestar atenção no versículo número 15, você descobre que reis, comandantes, ricos, poderosos, escravos, todo tipo de gente corre, tenta fugir para os lugares mais altos. Nessas horas das catástrofes naturais, não há rico nem pobre, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, não há branco, muito menos preto, ou amarelo, ou seja lá a raça ou a cor que nos identifica como seres humanos. Todos correm em busca de abrigo, de refúgio. E é por essa razão que o versículo de número 17 termina dizendo o seguinte: quem pode subsistir a estas coisas? Porque são coisas terríveis. Quem pode sobreviver à guerra? Quem pode sobreviver à fome? Quem pode sobreviver à peste? Quem pode sobreviver à perseguição religiosa? Quem pode sobreviver às catástrofes naturais? Aparentemente, a resposta seria: ninguém pode, porque essas coisas são terríveis e dizimam qualquer pessoa. Mas ainda existe, meus irmãos, a abertura do último selo.
para que esse livro seja aberto e seja anunciado ao som das trombetas, ao derramar da taça, a graça de Deus e também a sua justiça. O último selo é descrito no capítulo 8, no verso de número 1, quando o 7º selo é aberto. Algo extraordinário acontece. Há silêncio no céu, cerca de meia hora. Mas com qual intenção? Senão ouvir as orações feitas pelos santos. Agora o livro está aberto. Todos os selos foram quebrados. Aquele que é digno de abrir os 7 selos, abriu. O livro agora pode ser desenrolado, pode ser lido por aquele que chora e que está sendo consolado. Para que ele tenha acesso à mensagem do livro que está escrito por dentro e por fora. Agora ele pode escutar o som das trombetas. Agora ele pode ver o que Deus é capaz de fazer. E assim João tem a visão do todo. O retrato, meus irmãos, está estabelecido. O quadro foi pintado. No primeiro selo, o cavaleiro do cavalo branco, o fiel e verdadeiro, que saiu para vencer e venceu, o nosso Senhor Jesus Cristo. No último selo, os santos que estão no mundo, marcado pela guerra, pela fome, pela peste, pela perseguição religiosa, pelas catástrofes naturais. É nesse contexto, é nesse ambiente, é neste mundo caído, é nesse caos absoluto que nós estamos. E é deste mundo, deste lugar caótico, que o Senhor um dia nos arrancou, nos chamou para si, nos comprou pelo seu sangue, nos selou com o seu Espírito, nos prometeu a vida no reino, nos convida a entrar, nos chama de corpo de Cristo, de noiva do Cristo, nos chama de família de Deus, de povo santo, de sacerdócio real. É este povo que chora, é esse povo que geme, é esse povo que ora, é esse povo que o céu faz silêncio para ouvir. Eu não sei como você está terminando o ano de 2020. Eu não sei como está o seu coração diante desse retrato que passamos neste ano. Não se esqueça, nós tivemos muitas oportunidades, a nossa igreja rompeu e viveu pela fé. Apesar de todas as tragédias e más notícias, nós tivemos a oportunidade de abençoar muita gente, de repartir amor com muita gente, de doar dinheiro, de comprar equipamentos, de abençoar projetos missionários, de visitar hospitais, de repartir com eles o amor de Jesus. Histórias de mulheres que receberam peruca, meus irmãos, e elas choravam por agora terem cabelo. Lenços foram distribuídos, brinquedos. Compramos uma máquina de lavar para os projetos missionários. Aumentamos a nossa contribuição para o Recanto dos Avós esse ano, por entendermos que era um grupo de risco e que precisavam de uma ajuda um pouco maior. Nós não deixamos, meus irmãos, de fazer tudo aquilo que o Senhor tem nos colocado a mão para fazer. Foi um ano difícil? Foi um ano difícil, mas de grandes oportunidades. Eu não sei como você termina esse ano, mas eu gostaria que você terminasse 2020 de uma forma muito realista, ao mesmo tempo que engajada na missão. Porque nós temos 2021 pela frente. E eu não sei se 2021 será pior que 2020. Eu quero crer que seja melhor. Eu não sei se será pior. Eu não sou um
profeta no sentido de saber o que está para vir, a não ser aquilo que a Bíblia já revela. Mas uma coisa eu sei, 2021 será um ano extraordinário, porque o Senhor Jesus estará conosco, assim como esteve esse ano, todos os dias, nos sustentando, nos encorajando, nos convidando a olhar somente para Ele. Porque Ele saiu para vencer e venceu. E nós estamos na outra ponta da abertura destes selos, desse retrato, no meio do caos, orando e cantando, e o céu faz silêncio para ouvir. E o que é mais incrível no capítulo 8 é que estas orações são acolhidas dentro de um incensário que é de ouro, revestidas com a brasa viva do altar de Deus, e essas orações são revestidas com o fogo do altar e devolvidas sobre a terra. O que é isso senão as respostas das nossas orações? Se tem uma coisa que com certeza continuará acontecendo no meio do povo de Deus, é a oração. O povo de Deus é o povo que ora. Em meio ao caos, é o povo que chora, é o povo que lamenta, é o povo que se levanta para o exercício do sacerdócio real, de uma nação santa, de um povo de propriedade exclusiva do Senhor, para experimentar, sabe o quê? O novo. O novo de Deus em meio ao caos. A Bíblia, ela é repleta da ideia de que Deus faz novas todas as coisas. Por exemplo, a Bíblia fala de um vinho novo, fala de um odre novo, fala de um nascer de novo, fala de uma vida nova, dessa vida que é abundante, fala de um novo céu, fala de uma nova terra, fala de novas todas as coisas. Quem é que faz novas todas as coisas, senão o Senhor Jesus? E quando você chega, por exemplo, no final do livro, no capítulo de número 19 em diante, você percebe que há um júbilo no céu. O verso de número 10, no finalzinho do verso, diz que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. A profecia que denuncia o tempo presente, fala das mazelas dos nossos dias. A profecia que apela para o arrependimento, a profecia que estabelece o juízo determinado por Deus no seu tempo, ao mesmo tempo que a promessa da salvação, venham a mim, é o convite do Senhor. A profecia que anuncia que Ele é poderoso para recriar todas as coisas, um novo céu, uma nova terra. É essa profecia que não é invenção humana, ela é o coração de Deus derramado sobre o coração dos homens, com uma linguagem própria, com uma linguagem particular. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando chegamos no capítulo 20, encontramos a descrição de um livro, o livro da vida, o livro do Cordeiro, escrito com sangue, com nomes de pessoas. E diz o texto que esse livro será aberto, que os nomes serão anunciados, e que, portanto, o céu será testemunha por cada nome chamado, por cada nome anunciado neste livro. E que festa, que grande festa será esse dia. Esse livro da vida, no final do capítulo 21, é chamado de livro da vida do Cordeiro. E é nestes capítulos finais de Apocalipse que a gente encontra o choro que não existe mais, a dor que não existe mais, a morte que não existe mais, o lamento que não existe mais, que a doença não existe mais, a imperfeição não existe mais. Todo corpo semeado em corrupção é agora um corpo incorruptível. As más formações genéticas já não existem mais. Se você perdeu alguém por conta dessa dificuldade, saiba que na eternidade, este alguém é perfeito, é
pleno, porque ele foi criado totalmente novo. É essa realidade do céu aberto, do fim da história consumada, da árvore da vida, do livro da vida, que encontramos no versículo 7 do capítulo 22, a bem-aventurança para aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Um dos livros da Bíblia que anuncia que quem lê, ouve e guarda essa palavra é feliz. O ano de 2021 será um ano de grande felicidade para a sua vida. Sabe por quê? Porque você prestará atenção nesta palavra profética e guardará cada uma dessas palavras no seu coração. Porque ela não é uma palavra de invenção humana, ela é uma palavra do céu para o teu coração. Versículo 10, portanto, não seles as palavras da profecia desse livro. O livro está aberto. O livro não pode ser selado de novo. Os selos já foram quebrados, as trombetas já tocaram, a mensagem do livro já foi anunciada, a ira de Deus já foi derramada. Agora, nova são todas as coisas. Verso 18 diz que aquele que diz todas essas coisas é o primeiro e é o último. Ninguém pode acrescentar, ninguém pode tirar absolutamente nada desse livro. Porque aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente, venho sem demora. Amém, Senhor Jesus. Eu quero deixar 4 afirmações para o seu ano novo. O novo em meio ao caos. A primeira afirmação para o seu feliz ano novo é a seguinte: Jesus nunca deixará os seus sem consolo. Há um consolo de Jesus para a sua vida. Eu não sei como você termina 2020, mas eu sei como você pode começar 2021. Consolado pela mão poderosa do Senhor Jesus, que vem sobre o seu ombro, dizendo: não chores. Guarde as letras desta profecia, porque são verdadeiras. O cavaleiro saiu para vencer e venceu. E há um povo que ora e clama, que lamenta em meio a esse retrato caótico de mundo rebelado contra Deus, onde o céu faz silêncio para ouvir o que temos a dizer ao Senhor. Segunda afirmação: o testemunho de Jesus. O testemunho que você pode dar para Jesus em 2021 é esse testemunho vivo, que é o espírito desta profecia. Será um ano de grandes oportunidades, de muito evangelismo, de muito discipulado e, em nome de Jesus, de muitos batismos na nossa igreja, assim como em todas as demais igrejas cristãs. A terceira afirmação que faço para você, para o seu feliz ano novo, é que você é um bem-aventurado quando você ama, guarda as palavras do Senhor Jesus. E você e o Espírito Santo, essa é a quarta e última afirmação, podem dizer: ora vem, Senhor. E ele responde: sim, certamente, sem demora, cedo venho. Quem sabe seremos a geração que verá com os seus próprios olhos a volta triunfante do Senhor Jesus. Uma das canções que cantamos neste culto é Maranata. Uma canção que é poderosa para dizer que pode vir uma segunda onda, pode vir uma terceira onda, eu não sei quantas outras poderão vir sobre nós. Mas o mundo, meus irmãos, é assim. Guerras, fome,
peste, perseguição por causa da palavra, catástrofes naturais. Mas de uma coisa eu sei: o Senhor Jesus saiu para vencer e venceu. E nós somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. Feliz ano novo para você. Que o seu 2021 seja especial, seja incrível. E com certeza será para a glória do nosso Deus. Que a nossa igreja seja uma igreja transformada, avivada, contente e satisfeita, somente e tão somente em Jesus. Porque este mundo, meus irmãos, não tem nada, absolutamente nada, que possa nos oferecer. Tudo o que temos, tudo o que somos, vem do Senhor Jesus e de mais ninguém. A Ele, o Cordeiro, toda a honra, toda a glória, toda a sabedoria, todo louvor, toda a majestade, todo som, todo fôlego, tudo, louve ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Feliz ano novo para você. Deus te abençoe. No livro de 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E apesar de tudo que nós passamos nesse ano de 2020, nós devemos dar graças, e é isso que nós vamos fazer agora. Cante conosco, graças dou. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, por que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por teus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças
Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um culto oferecido ao Senhor nosso Deus. Restabelecidos ou não, né, nas nossas emoções, aqui chegamos com uma palavra de gratidão a você, pela tua fidelidade nesse ano de 2020, pelo aprendizado juntos, né, a cada manhã, seja nos cafés pastorais, seja junto com você, homem, numa jornada aí de oração a partir das 6 horas da manhã. Parabéns à nossa igreja, porque mesmo em meio a uma pandemia, fizemos um alto investimento em adequação de alguns espaços da nossa igreja, para bem servir aqueles que nos visitam, a membresia da nossa igreja, e tudo isso graças à fidelidade de cada um de vocês. Os relacionamentos que foram feitos, os novos relacionamentos, as oportunidades que tivemos de servir e testemunhar nos hospitais através de um trabalho de capelania, onde a Marta, e através também da ajuda de outras irmãs voluntárias, levaram kits, levaram livros, levaram lenços. Foi incrível, incrível. A doação de brinquedos para a Cristolândia, a compra de uma máquina de lavar roupas para eles que nós presenteamos, os bebês que foram apresentados. Nossa, muita coisa aconteceu. Os discipulados, o investimento em equipamento para a transmissão do culto online. Ao Fernando, que é da nossa área administrativa, a nossa gratidão pelo zelo, pela forma honesta, transparente, que desempenhou o seu trabalho. Aos líderes de área ministeriais, as crianças, os adolescentes, os jovens, pastor Marcelo, Rodrigo, César, parabéns a vocês. A Marta no discipulado com as mulheres, o pessoal do coral, a equipe de louvor, todos os cultos, revezamento, parabéns Marcelo, Deus te abençoe. Foi um ano também de recebermos novos membros. Sejam todos vocês muito bem-vindos. O ano que vem teremos celebração de batismos no finalzinho do mês de janeiro. Se tudo correr bem, será um ano maravilhoso e já abrindo com novas pessoas sendo batizadas. Um ano de muitos sonhos, do muito compartilhar da parte de Deus. Meus irmãos, um beijo para você. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre você e sobre sua casa. Um beijo no seu coração, feliz ano novo. E que venha 2021. E eu quero desafiar e encorajar você a se engajar ainda mais em tudo aquilo que experimentamos em 2020. Que 2021 seja um grande desafio. Que as áreas da nossa igreja sejam cheias de novos voluntários. Temos o PIB Kids Oance funcionando a partir do ano que vem. Temos a nossa parte de mídia. Sonhamos e quem sabe Deus nos dê aí um novo ministro de música para 2021. Ore por isso. Vamos juntos. O Senhor da igreja nos convoca a mantermos o nosso olhar nele e a segui-lo. Um dia de cada vez, momento a momento. Feliz ano novo para você. Deus te abençoe. Amém. Fique na paz.